Graça e paz, amados, da parte do Trino Deus que vive e reina para todos sempre. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao devocional diário Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus. A todos vós, amados, dou as boas-vindas a mais um devocional diário. Mas no dia de hoje queremos fazer algo diferente. Sendo hoje o último dia do ano, sendo este ano um ano que foi marcado por muitas e muitas dificuldades e muitas lições da parte de Deus para com o homem no geral. E, no entanto, a meditação de hoje vai ser a respeito da brevidade da vida e das características do Deus Castelo Forte. Para a nossa meditação, vamos ler o texto de Salmos capítulo 90, dos versos 1 até o 3. Vamos à leitura do texto bíblico. Senhor, Tu tens sido o nosso abrigo, sempre, de geração em geração. Antes que se originassem os montes e formasses o universo e a terra, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó, afirmando: retornai ao pó, filhos dos homens. Bem, o que temos hoje aqui é a oração, ou é o princípio da oração de um homem, a saber, Moisés. Mas nesta oração, ele nos traz um ensino que queremos partilhar convosco, que começa no versículo 1, 2 e 3. O primeiro ensino é, vou inverter a ordem, mas tiramos do versículo 2, a saber, o nosso Deus é um Deus eterno. Antes que a terra fosse terra, antes que o mundo fosse mundo, Deus já é Deus. Deus é eterno. E no versículo 1, o ensino que nós tiramos é: Senhor, Tu tens sido o nosso abrigo, sempre, de geração em geração. Desde que a terra começou a constatar a presença de pessoa humana, Deus, desde o princípio, é o abrigo, é o refúgio para o seu povo. E no final é o seguinte: por causa do pecado, o homem é chamado por Deus como a sentença do seu juízo para com a desobediência do homem. Temos então aqui o chamado de Deus ao homem morrer. Então é isso que nós vemos. Se por um lado nós temos um Deus que é eterno, e por um lado, e no mesmo lado temos um Deus que de fato é o refúgio, é o porto seguro para aqueles que nele confiam. Por outro lado, nós temos o homem. Que tipo de homem é este? Um homem fragilizado. Um homem com um tempo determinado. Deus não tem tempo determinado, mas nós temos um tempo determinado. Baseando-me nisso, eu gostaria de relembrarmos o que nós vimos durante esse ano. Quem diria que um vírus, que uma bactéria, que nós sequer conseguimos enxergar, poderia dizimar muitas vidas, milhares e milhares de vidas, tal como nós vemos hoje? Mas, para além deste vírus, há um vírus que tira a vida de milhares e milhares de pessoas. Esse vírus é o pecado. O que é o pecado? O pecado é a desobediência a Deus. E o pecado tem consequências. Logo, se o pecado tem consequências, a consequência maior é a separação, a inimizade com o Santo Deus. Logo, se a característica do Castelo Forte Deus é esta santidade, logo nós, homens pecadores, estamos perdidos. Mas existe uma boa nova, existe uma boa graça que eu quero partilhar contigo. Esta graça chama-se Jesus Cristo. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus, no seu capítulo 13, versículo 8, que diz assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o único caminho pelo qual nós podemos ser reconciliados com o Santo Deus. Logo, para o princípio de um novo ano, para que não andemos naquilo que é insegurança, tal como nós vivemos durante este ano, eu convido-te, venha Jesus, olhe para Jesus,
venha, seja salvo, seja reconciliado com Deus o Pai, com Deus, aquele que é santo, que vive e reina para todo sempre. E faça de Jesus o seu castelo forte, porque Ele é o mesmo ontem e eternamente. Se antes houve um povo que encontrou refúgio em Deus e foi salvo, hoje nós também temos essa mesma graça, a saber, em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus. Contudo, lembra-te, refugia-te naquele que é eterno, Cristo Jesus, o nosso castelo forte. Graça e paz.